Fala pessoal, estamos aqui em mais um episódio do podcast Influência com Sotaque. Estou com um cara que eu acabei de descobrir que inclusive somos quase primos, porque somos raiz, somos cearenses de raiz. Eu que nasci lá e ele que chegou em São Paulo com os pais que vieram para cá, mas a gente tem muita história para contar. Eu tô com o Diego Torres, publicitário, um cara que realmente tem um histórico muito grande nesse mercado, trabalhou em grandes agências. Eu tô animadíssimo pra gente bater um papo. Obrigado. Seja muito bem-vindo, cara. Obrigado por estar aqui. Obrigado por me receber e, pô, vamos falar, vamos Bora. trocar uma ideia. Primeira coisa que eu quero saber, como foi que você chegou na publicidade? Eu não sou publicitário de formação. Sim. Eu vim do audiovisual. Eu me formei em rádio e TV, né? E aí, cara, foi o seguinte. Eu tava com um amigo na faculdade ali, procurando estágio e tal, né? Eu trabalhava na área de seguros na época. Sério? Tava tentando me encontrar. Encontrar alguma coisa, Eu né? só tinha uma sede, uma vontade. Falei, cara, eu quero trabalhar ou na MTV, Olha isso. porque eu adoro música. E na enfim. época, tipo, era a maior Era referência, ainda mais do audiovisual, né? A galera ali, anos 90, que nasceu nos anos 90, né, e anos 2000, a formação que a MTV traz pra essa galera, e eu imagino principalmente no Sudeste, história inclusive total. a gente tem que falar sobre isso, É porque verdade. TV aberta, enfim, vem muito da MTV ali, sabe, também, formação jovem ali. Eu queria ou trabalhar na MTV ou trabalhar com esportes. Aí eu falei, cara, eu preciso ir pra comunicação de algum jeito, e aí fui pro audiovisual, pra rádio e TV. Eu fiz rádio TV na Casper. Eu comecei fiz lá. Ah, você fez lá? Aham. Que demais. Então, rádio e TV, Eu amava. sabemos bem das Putz, nuances, super. que tem tudo. E aí eu falei, cara, vou atrás de um estágio pra... Enfim. E aí eu tive uma experiência muito ruim, que foi o seguinte. Eu fui numa entrevista de estágio, falei, consegui. Pô, consegui entrevista de estágio, vamos lá. Venci na vida. Total, vamos lá. Pô, vou conseguir entrar no audiovisual, né? Eu cheguei lá, era uma entrevista que eu juro pra você, era um estúdio. Era um estúdio, assim. Só que o estúdio dava pra porta da rua. E era tipo, eu falei, mas tá estranho isso, né? Mas tudo bem, vamos lá. Eu cheguei lá, o cara falou assim, então, porque a entrevista é aqui e tal, e é pra você fazer tudo. E é R$80 Ah, não, para. por mês, juro, né? Por mês? Eu achava que era por dia. 10, não, por mês. E eu te dou uma ajuda de custo de R$30 pra passar. Eu falei, cara, e não era nem pela grana, era Cara, eu falei, que profissão eu escolhi. exatamente, assim, eu falei, putz, meu pai tem seus pontos, sabe? E aí, porque foi um choque, eu nasci no Grajaú, na periferia de São Paulo. Nascido e criado lá, Pais cearenses. pais cearenses que vieram pra cá. E na periferia existe um pragmatismo muito grande com relação à sua profissão. No sentido de... E aí, vamos? Então, eu fui a primeira geração que conseguiu minimamente escolher sua profissão ali Quebrou uma grande na barreira. minha família e muitos amigos meus na periferia de São Paulo, aquela geração Seguiram a profissão que era mais Exato. fácil de pegar ali por perto mesmo. Não, também, mas que puderam minimamente escolher. Então eu tenho alguns amigos que tiveram formação. Existe uma contradição e um paradoxo muito grande. Eu tenho os amigos próximos que na periferia muitos foram os primeiros a se formar em suas famílias, mas também muitos não se formaram, assim, Sim. sabe? Eu conheço muita gente que não se formou. Mas existe um pragmatismo muito grande. E quando eu tive um choque muito grande de profissão, né? Que foi um contraste muito grande, ficou um cenário muito pantanoso, assim, sabe? Tá, mas como é que você vai ganhar dinheiro com essa parada faz aí? isso, né? Entendeu? Você trabalha como com isso? Exatamente. Como é que você faz isso? Você não tem contato, você não tem nada. Eu falei, cara, vou tentar. E aí fui nesse estágio. E eu falei, meu Deus, o que eu fiz? E aí, na faculdade, eu tinha um amigo, eu tenho um amigo até hoje, a gente era todo mundo meio parecido ali. Esse amigo de Mariporã, tinha uma amiga do extremo da Zona Leste, assim, e a gente meio perdido, assim, o que a gente tá fazendo, velho? Pra onde é que a gente A gente vai? tá estudando uns Nietzsche, tá tudo bem, uns Foucaults, a gente tá lendo teoria da comunicação, Adorno e Horkheimer, mas o que a gente vai fazer, sabe? Pra onde a gente vai? Como é que entra na MTV? E aí, Que era o foco total. Que era o foco total. E aí eu falei, cara, não sei. E aí ele já produzia algumas coisas, alguns clipes, e ele tinha uma autonomia muito grande, assim, de produção. E ele falou, cara, vamos fazer uma produtora, sei lá, vamos fazer uns clipes aí. Eu falei, vamos. E aí a gente começou a fazer uns clipes. E aí foi dando certo, assim, clipes bem com uma câmera na mão, e é isso aí. Bem amador, né? Foi. E aí eu entendi, eu gostei muito de escrever, eu entendi que eu podia fazer roteiro também. Comecei a escrever roteiro com ele, assim, mas muito fazendo test and learning, assim, sabe? Fazendo e aprendendo. A gente fala que é pedalando e trocando pneu. Amigo, total, entendeu? Tô ligado. E aí a coisa foi acontecendo,
E aí você vai tomando gosto pela coisa, vai descobrindo, vai experimentando umas coisas. E eu acho que esse foi a grande vantagem de não saber pra onde ir. Eu fui experimentando coisas, assim, sabe? Foi se arriscando, Foi se jogando. arriscando. E sem os vícios dos feudos, né? Do tipo... O automatismo que a gente pega, né? Eu quero ser criação, eu quero ser planejamento. Às vezes eu nem sabia que existia vou te falar, esse tipo às de vezes visão. até hoje eu nem sei. Porque eu vou te falar uma coisa, eu também comecei totalmente diferente, assim, eu queria fazer audiovisual, Sim. Eu queria entrar na Globo. Sim. Esse era meu foco. Tu era MTV, eu era Globo. Total. E aí, eu também caí nesse mercado da publicidade fazendo revista impressa. E depois as coisas foram acontecendo e eu fui aprendendo na experiência. Total. E não naquela coisa, a faculdade que vem, que traz e fala. E é muito legal a gente falar sobre isso, né? Total. Que é realmente a vontade de fazer acontecer, ela vai muito além da teoria. Total. Né? Total. Que a prática, ela ensina muito. Muito, muito. E, cara, você vai experimentando. Eu acho que você vai experimentando sem querer. É um grande buffet a coisa. Verdade. Sacou? E você vai experimentando e tocando coisas, assim. E eu tenho certeza que se eu tivesse uma coisa muito definida na faculdade, assim, eu quero ser um criativo, eu quero ser um jornalista, eu não experimentaria as coisas. Então, cara, aí foi de tudo. Fiz desde clipe que eu não queria fazer no começo até, sei lá, fiz um DVD do Aguinaldo Raiol no navio, assim. Para. Eu falei, Aguinaldo Raiol, o que eu tô fazendo no navio? Aguinaldo Raiol, várias pessoas. Mas, cara, fazer tanta coisa assim traz pra gente uma bagagem que é um diferencial no mercado. Total, né? Total. E aí você experimenta e entende a visão de quem tá nessa cadeia, entendeu? Do audiovisual, assim, da comunicação, eu acho, na verdade. Mas aí entrou com Emicida, enfim. Aí foi acontecendo e deu certo. Cara, aí chegou um momento que a gente se separou da produtora, eu fui pro mercado editorial. Eu fui trabalhar no Catraca Livre. Maravilhoso. Porque eu já escrevia. Sim. E aí eu entrei com... Na época, né? Era o social media, que era o mídias sociais do Catraca Livre. E também fazia algumas matérias ali pontuais. Só que como eu tinha experiência do audiovisual, eu comecei a mexer com umas coisas de vídeo lá foi também. Trazendo uns tal. vídeos lá. Mas mais do que a execução do vídeo, a criação da parada. E aí tinha um quadro que acontecia no Catraca Livre, que eu apresentava eu tinha uma parceria com o canal Futura. Sim. Então eu apresentava um quadro no canal Futura através do Catraca Livre, aí tive uma experiência de apresentação também, fui pro mercado editorial. E, cara, isso foi legal também porque eu entendi o veículo. Como pensa o veículo. Eu falo muito sobre isso. Cara, a escola que eu tive dentro de um veículo foi a maior escola da minha vida. Porque você entende como a banda toca. Chega. Exatamente. Né? Como a pessoa consome o conteúdo. Então, quando você vai criar o conteúdo lá atrás, que é o que a gente faz hoje, a gente fala, isso vai impactar desse jeito que as pessoas recebem o conteúdo dessa forma. Exatamente. Não, e a grande busca, né, que eu acho que a publicidade tem, que é o Creative PR, né, que é estar na boca das pessoas, você entende um pouco de o que é uma matéria publicável, o que é PR, o que não vai ser. Você não necessariamente não dá nome para as coisas, mas você vai entendendo ali os códigos. Você entende também o que é que o veículo quer dar sem pagar. Exatamente. Né? Que é o grande lance do PR. É quando você cria uma campanha, ela é tão inteligente, ela é tão viral, que a gente fala hoje, Total. Que as pessoas dão aquela campanha e vem um monte de gente que vai replicar aquilo porque ela foi tão criativa. E as pessoas querem dar aquilo. Total. Né? Total. E é a campanha PR. Não, e eu acho que tem uma coisa que é você entender, e a gente tinha muita leitura de dado também, porque eu veio com dependia de performance, o que dá certo, entre aspas, né? E o que não dá, e o que puxa a atenção das pessoas, o que não puxa. E aí você sai de uma linha nossa do tipo, violência puxa as pessoas. Não é só isso, mas o que chama a atenção e por que no mínimo detalhe, assim. Por que esse personagem funciona e o outro não? Por que as pessoas têm interesse por essa pessoa e a outra não, sabe? Então você vai entendendo essas nuances. É muito legal ter esse olhar. E aí é muito legal ter esse olhar. Você sai da coisa ali, da execução propriamente dita, vai pro entendimento. E você começa a entender, esse post rende. Total. Esse aqui não rende. Total. Esse tipo de legenda. A manchete vai funcionar mais. Seleção. A copy funciona desse jeito. E isso é muito louco, total. Né? As mídias sociais do Catraca na época, né, isso em 2014, 2013, funcionava como uma primeira página do Catraca. Então o que vale a primeira página? Você quase funcionava como um editor, sabe o editor do jornal dos anos 90 e 2000, que selecionava qual que tem até hoje, mas que selecionava o que vai na primeira página, o que não vai, porque é o que vai segurar o jornal todo. Exatamente, entendeu? Então você ia pegando esse fiel da balança, assim, e era muito interessante isso. E aí fica um tempo no Catraca Livre, e aí uma agência de publicidade
Eu trabalho numa agência chamada Cappuccino Digital por um tempo curto. Quem me chamou para ser planejamento na época, eu nem sabia direito o que era. Eu falei, vou experimentar também esse lado. E aí eu fui depois pra Dentsu, que é uma agência que precisava, tinha a conta de Canon, e precisava de alguém que entendesse de câmera pra criar conteúdo pra... Cara, olha como a bagagem da tua vida foi te levando pra um lugar. Não, e é bizarro, assim, no sentido literal da coisa, assim, porque foi, vamos pra publicidade, e aí eu cheguei lá sem vícios, assim, do entendimento do mercado publicitário. Nova. Não, eu perguntava pra galera, tipo, e essa agência é grande, não é? E a galera, sabe, na época... E isso foi muito bom, porque também não me privou de... Porque eu acho que quando você tem alguns... Isso é natural, tá? De qualquer mercado. Para todos os mercados. Quando você tem algumas pré-concepções, você vai regulando sua mão mediante a experiência. Super. Né? Então eu cheguei meio franco-atirador. Não, cara, eu vou te falar. Às vezes eu falo muito assim, se eu tivesse dimensão das coisas que eu fazia e das pessoas que eu falava no começo... Talvez eu acho que eu não estaria aqui. Total. Às vezes é bom você não saber de tudo. Total. Porque você vai vivendo e você vai tratando as coisas muito de igual para igual e entendendo e aprendendo. E na real é isso que a gestão quer. Total. Ela quer gente com a cabeça nova, que traga alguma mudança naquilo tudo. Total. E os processos são muito ali travadinhos e você acaba fazendo aquilo que é travado e na verdade o que as pessoas querem é o além. Total. Né? Isso é muito louco. Eu gosto muito de falar também, agora que você falou de até chegar na Dentsu, eu acho assim, por exemplo... A gente fala que a cronologia vem da rádio, TV, naquele que a gente estava falando agora. Total. Depois vem a primeira dispersão digital. Sim. Que é o quê? Os primeiros blogs surgem e sites surgem. E a gente falou de catraca e tudo mais lá atrás. Depois a gente vem para os fenômenos das super blogueiras. Aquelas pessoas que fazem um grande sucesso na internet e viram o hit da publicidade. A gente fala... Na influência com sotaque, na sotaque, que a gente vive o momento da influência identitária, do marketing identitário. A gente entende que esse é o momento. O marketing onde as pessoas querem criar uma conexão, criar uma identidade, se identificar. Por isso que hoje em dia é tão importante trabalhar com influenciadores de todo o Brasil, porque as pessoas querem se identificar. Eu sempre quando vou fazer uma palestra, eu começo com um pão francês. Pra mim, eu chamo de carioquinha. Sim. Tem gente que chama de cacetinho, tem gente que chama de pão de sal. Pão de sal. Aí eu falo, gente, como é que um pão tem várias formas de falar nesse Brasil? Total. E a gente quer falar só de um jeito, Total. na publicidade. Total. E eu te perguntar isso, assim, qual que hoje é a maior dificuldade, qual a maior provocação hoje dentro do cenário do marketing de influência que você está à frente para conseguir se comunicar com um país tão multicultural? Cara, vamos lá. A gente tava falando aqui, né, sobre... Minha família é totalmente cearense, veio do Ceará pra cá. E eu sou a primeira geração aqui, e eu falei, por muito tempo, eu tentava, e eu vou chegar no ponto, mas por muito tempo eu tentava me adaptar a uma leitura que eu fazia do cenário de comunicação. E aí, quando eu entendi que eu podia trazer, na verdade, essa bagagem à tona, assim, para ter leituras da comunicação e, consequentemente, da influência que tá ali dentro do pacote, eu concordo super com você que é identitária a comunicação hoje, de influência, falei, tem um valor aí muito grande. Por quê? Porque as pessoas consomem um tipo de conteúdo, um tipo de informação, uma pessoa, seguem uma pessoa, e, cara, elas se identificam com aquele conteúdo. Elas projetam na pessoa. Eu tenho um olhar que... Acho que tem duas coisas que movem a comunicação para as pessoas, tá? Uma é catarse e a outra é identificação. Catarse no sentido de ela faz o que eu gostaria de fazer. É o aspiracional. É o que eu falo muito. Eu falo muito que as pessoas, elas se influenciam de duas formas. Uma é porque elas querem viver a vida daquela pessoa. Sim. Então elas ficam vivendo e desejando e olhando para aquilo. E a outra é o elo de conexão. Total. De vulnerabilidade, de conexão, de vida, de bandeira, de raiz, né, de sotaque. Total. E trazer isso pra comunicação é muito verdadeiro, assim, sabe? Porque não é que as pessoas necessariamente querem viver a vida daquela pessoa, mas elas querem que aquela pessoa experimente coisas e traga para elas informações que a vida cotidiana não permite ou ela não vê lacunas para fazer isso. Então, a influência, ela acaba tendo esse papel, né? Esse creator acaba tendo esse papel também.
E isso faz dar certo. Então você pode olhar, o público que segue o influencer X, ele vai ser muito parecido com aquele influencer X. Pensando enquanto agência... Que são as comunidades. Sim, sim. Aí parece meio óbvio, sim, mas eu acho que a gente tem que olhar para além do database do influencer. Tem que olhar, acho que, para pro formato que ele faz. A gente tava falando... Cara, é muito doido. O humor aqui em São Paulo é diferente do humor no Ceará, por exemplo. 100%. Apesar de somos todos brasileiros e algumas referências nos unem, sim, mas as regionalidades, elas influenciam muito em como a mensagem é. E aí, cara, nuance do tipo timing de piada. O timing de piada em São Paulo, e tô usando o humor porque é o grande, sim. um grande laboratório pra gente falar Claro. sobre isso. É diferente do timing do Ceará e eu vivi isso dentro da minha casa. E fazendo a conexão, eu vivi isso dentro da minha casa. Não, talvez chegasse lá em Campos Sales e mostrasse assim, gente, olha que legal essa piada. Os caras não riem. Exatamente. Cara, isso é... Minha vida é isso. Porque minha família toda tem um núcleo muito parecido, né? Porque Claro. os meus primos, nós somos a primeira geração aqui em São Paulo. Então a gente absorveu absorveu o código de São Paulo, porque convivemos com a sociedade em São Paulo. Mas a gente conviveu também com a referência da sociedade cearense, sabe? Ainda mais do interior do Ceará. Total, entendeu? Que tem o timing da piada, que tem a referência, que tem o... A cultura. Cara, a cultura. Sabe uma coisa que eu acho muito, muito particular? E quando a gente trabalha com comunicação, a gente tem que observar essas coisas, porque, cara, isso é o nosso material de trabalho, assim. Quase a antropologia da coisa, o olhar antropológico da coisa. O termo que se usa... para determinadas coisas, entendeu? No Ceará existe muito, eu chamo de onomatopeia sonora, assim, porque quando a pessoa vai falar, por exemplo, essa pessoa, ela é muito alta. Aqui em São Paulo fala, cara, essa pessoa é muito alta. Uhum. No Ceará existe uma musicalização da ênfase. Que fala-se, essa pessoa é muito alta, mas essa pessoa é muito alta. Eu nunca tinha reparado Essa nisso. pessoa é muito magrinha, fala assim, entendeu? Não, E esses tons... Eu queria uma aguinha. O Ceará, ele vem muito pro diminutivo, ele fala de mas verdade. existe uma tonalização... Eu acho, né, esse pessoal é muito alto, eu acho que é... Que é da ênfase. Eita, é alto demais. Eita, é alto demais. E também tem muito a do... Eu observo muito, a do paradoxo. Por exemplo, cara, você vai lá naquele lugar e fala, vou nada, e vai, entendeu? E pronto, pronto. Vou nada. Vou Claro nada. que você vai, entendeu? E existe muito esse do paradoxo. Isso é um... Que legal ver um tropo de humor que é muito... E é uma característica regional. E se você incute uma... E se você pensar que a gente tá falando do Ceará, mas são 27 estados? É uma loucura. É uma loucura. Então, Quando a gente vai em Goiás, cara, vai no agro, é outro universo. é outro universo. Você vai no sul, o é tom outro. da piada é outro, o tom do humor, o tom da sociedade, o que faz ter eficiência é o diferente. norte é outro. Total. E é isso que eu acho que é mais democrático na internet. Super. Né? É você conseguir fazer de uma campanha vários estilos e vários formatos. Por isso que é tão difícil brifar um influenciador hoje em dia. Total. Como que você brifa um influenciador? Cara, é muito cocriação, doido. né? Tem que ser Tem cocriação. que ser cocriação, não tem como. E a gente tem uma experiência Skoll, né? E quando eu cheguei na Gut já tinha isso muito bem feito, né? Estruturado junto com a galera de Skoll e a Gut. Mas a gente foi apurando isso, sabe? Beleza, Skoll é um produto regionalizado, né? Mas como é que Skoll tá na vida desse território? E aí é uma coisa, né? O Ambev, o marketing... Cara, são esses territórios que a gente trabalha, tá? Mas como é que é este território, por exemplo, Leveza, no Amazonas, no Ceará, no Sul, aqui, entendeu? Cada um tem uma forma de encarar a leveza. Porque a sociedade de falar influencia, sobre isso. Tudo é uma receita de bolo. O externo, o contexto influencia. E, cara, você ignorar isso, e vamos lá, né? A publicidade brasileira, ela é muito... São Paulo, Rio... Muito. Enquanto são os grandes polos. a criação, o polo, né? E você não observar o Brasil e é muito difícil, mas observar o Brasil olho no olho, tentar observar e chamar essa regionalidade para tua comunicação, sendo que você tem um produto, uma marca, ou enfim, uma comunicação global, é forçar uma barra, sabe? Pra caralho. Então você pegar uma... Só que antigamente era mais fácil. Você colocava na TV e tava todo mundo ligado ali, ó. Em todos os lugares, tava assistindo aquilo. Então a mensagem recebia de qualquer forma. Agora que você precisa chegar
É uma loucura. Total. É uma loucura. E eu acho que a publicidade paulista ou carioca, ela precisa... Eu acho que, na verdade, o ideal seria isso espalhar no Brasil, né? E suas regionalidades terem suas forças, mas entendendo o cenário que a gente já tá nesse jogo... É praticamente impossível conseguir fazer com que as agências elas tenham seus polinhos em várias cidades. Sim, mas mil questões. Muitas agências estão trazendo pessoas de vários lugares para trazer a diversidade pro time. E aí tá uma diversidade que, porra, as agências... eu acho que todos os lugares precisam observar. Não é só o discurso, porque muita gente fala, né, do alto da sua aristocracia e tal. É muito discurso. Não é só. Isso traz, vamos pensar friamente, isso é lucrativo para a empresa. Claro, porque o objetivo é vender mais. Não só vender, mas é eficiente, entendeu? Você não tá querendo anunciar publicidade, isso é eficiente para sua marca. O teu CTR vai aumentar, o teu engajamento vai aumentar. Você tá olhando para isso, só para isso, e não se importa. Que olha, tudo bem, mas aumenta. Então isso precisa ser verdadeiro. E é quase uma prepotência, né? Olhar e falar assim, não, porque... Ouvi muito já. Não, porque essa galera pensa assim. Não, velho. Entendeu? Como é que você sabe? E aí eu acho que é uma coisa muito particular que veio, porque como eu vi com vários cenários entre a periferia e a agência, São Paulo, o Ceará, isso que eu ia falar. Sudeste e Nordeste. Periferia, agência, Sudeste, Nordeste, interior. Sim. Né? E isso eu te trouxe um campo de visão muito grande, mas isso é uma coisa que tu nasceu. Sim, isso foi privilegiado, mas porque você soube usar isso ao seu favor. Você soube usar essas ferramentas como um canal de diferenciação sua. Mas por uma questão de sobrevivência, não é por genialidade, sobrevivência, de entendimento. Sacou? É isso aí. É isso aí. Por isso que a gente fala muito. Por exemplo, eu como nordestino, que cheguei em São Paulo já mais velho, não nasci aqui e tudo mais, eu sinto que a gente do Nordeste precisa se provar 500 vezes mais pra mostrar que é bom. Porque as pessoas pensam que você fala, porra, não sei se esse cara que mora lá vai saber fazer minha campanha. Ih, vamos ver. A gente tem que provar que a gente é bom. Você tem um olhar muito regionalizado, às vezes. Aqui não funciona assim. Exatamente. Entendeu? É complicado. E quando eu comecei, como grandes marcas começaram a procurar a gente, fechar com a gente, chegou uma hora que 100% dos meus clientes estavam aqui. Sim. Eu tenho que mudar. Sim. Tenho que ficar aqui perto do meu cliente está me exigindo, mas nosso time também tá lá. A gente consegue fazer uma coisa assim. E eu falei, a minha bandeira vai ser essa. A minha bandeira vai ser o olhar de quem está fora dessa bolha para mostrar para o mercado publicitário e mostrar para todo mundo que é importante criar identificação. Total. E a identificação, ela é muito, muito forte e poderosa, ainda mais num país desse tamanho que a gente vive. É muito grande. Total. Eu estava lendo uma reportagem esses dias, até falando do mesmo assunto, mas um pouco diferente, que até agora a publicidade precisa olhar com um novo olhar, porque o público está envelhecendo. Sim. Então as pessoas estão ficando mais velhas. Total. Os idosos estão ficando mais frequentes e com muito mais números, né, de quantidade. E a publicidade tem que ver isso. Como que tu hoje olha essas mudanças do mundo e tenta agir rápido para conseguir chegar nelas? Cara, eu acho, e o TikTok, por exemplo, era uma coisa que, entendendo a comunicação como ela tava acontecendo, era uma coisa quase inevitável, entendeu? Enquanto a gente ia chegar nesse estágio chamado TikTok e o que ele trouxe, né, para o cenário de comunicação. E eu tô usando o exemplo do digital, porque, enfim, claro, tem mil outros exemplos. E é o que a gente... Acho que streaming também é um outro exemplo que a gente precisa citar. E aí eu vou voltar na questão do TikTok, que é o seguinte. Todos os livros de roteiro, por exemplo, eu tava falando ontem isso com esse amigo que comecei a produtora, ele foi ser diretor de cinema e hoje ele é diretor da Netflix. Ele tem o filme brasileiro mais visto é dele. Qual é o filme? É o Lado Bom de Ser Traída e o Depois do Universo. Ah, acabou de lançar. Na plataforma, e tem toda a leitura de dados, enfim, a gente conversa muito sobre isso, junto com uma outra amiga nossa que também fez faculdade, também tá trabalhando com ele, que chama Jo, que é o seguinte, os livros de roteiro, eles foram escritos numa realidade, eu acho que é bom a gente conceber isso. Sid Field, Robert McKee, Doc Comparato e tal, esses caras,
escreveram, e muito competentemente, num cenário em que, por exemplo, tá? Você assistir um filme no cinema, você tem um tempo de tolerância muito maior com o filme dentro do cinema, por quê? Você já pagou. Você tá dentro de uma sala. Você não vai sair. Você fala, cara, eu já tô aqui. Vamos terminar. Entendeu? Vamos ver até onde vai isso aqui. Então, o seu tempo de tolerância... E aí você fala... E aí não era incomum, e não é incomum, você ouvir, tipo assim, cara, começou o filme, mas depois engrenou. E no final até que eu gostei. Entendeu? E no final até que eu gostei. Netflix você não vai até o fim. Você não gostou, parou, muda. Os livros de roteiro foram escritos com base nesse cenário, nesse contexto. Interessante isso. Eu acho que... E muito válido, Robert McKee, por exemplo, um Story, que é um livro incrível, ele passa coisas, mas eu acho que eles precisam de um aditivo, que é o seguinte, cara, o cenário com o streaming. O roteiro do streaming, ele é diferente. O twist, ou pelo menos a entrega da história, daqui pra frente você vai ver isso, ela precisa ser muito mais rápida. Então, repara E falam que o primeiro episódio é onde eles gastam mais e no último. Total. Né? Principalmente das séries. O primeiro porque quer segurar aquela galera, depois a verba é menor pros outros dois episódios, e pro último porque já quer prender pra outra temporada. Total. E aí, isso na série e no filme. Então a primeira cena do filme, por exemplo, muitos filmes, já começa assim, hardcore, entendeu? Ou pelo menos vai ser uma amostra do que você vai ver daqui pra frente. Sim. E o Sid Field, por exemplo, no Manual do Roteiro, ele fala, você apresenta os personagens e seu primeiro twist tem que vir ali por volta seu primeiro plot tem que vir ali por volta dos 20 minutos. Hoje, 20 minutos num filme de streaming, se você não conduzir bem, deixar interessante... 10 no máximo. Second screen, a pessoa vai ver o celular, e o filme tocando, tá? Não é que não tá vendo, mas o filme tá tocando e ela tá no celular, até aparecer alguma coisa que chama a atenção dela, sabe? Eu acho que precisa ter um aditivo. E aí, trazendo isso porque eu acho que é tudo primo ali, trazendo isso pro contexto de publicidade e tal... Eu acho que até o conceito que a gente entrega numa propaganda, eu não tô falando que precisa ser rápido, eu não tô falando isso. Precisa ser banal, eu não tô falando isso. Não é sobre isso, é sobre o olhar de reter o público e entreter. É sobre o que ali mantém o público. Que é a história do interromper e entreter. Exatamente. E eu acho que a influência, por exemplo, ela começou muito, e é natural em qualquer mercado, ela começou muito usando o influencer como mídia e merchan. Porque esta caneca maravilhosa. Sim, e aí tinha um olhar demográfico. Olha, esse influencer fala 18, 24, é um influencer de maternidade. Eu acho que isso acontece até hoje. Mas a gente precisa sofisticar essa narrativa, que é onde o influencer entra na sua comunicação, como ele entra, ou ela, ou ele, ou ele, enfim. E como cria. Que é o creator. Exatamente. É quando você deixa de ter aquele cara que você só quer a audiência dele e você quer o conteúdo nativo digital que vai render na internet, porque ele cria de um jeito para aquela base que só ele faz. Exatamente. Então, tem muito assim, mas o creator não vai trazer todos os meus to-dos da marca. Às vezes, você precisa do território da sua marca. Então, isso faz com que você tenha que conhecer a marca muito bem, assim. Por exemplo, de novo, Skol, que é um exemplo que a gente tem de organização. Skol sabia-se muito bem o que eram esses códigos de leveza. Sim. O que é a leveza de Skol. Quais são esses códigos? E aí ativando e transformando isso em roteiro, em propostas, em briefings. Não, é muito legal, porque quando a gente passa só a key message, assim, e os caras entendem o que a gente quer passar, eles já trazem, os próprios influenciadores já trazem muita bagagem, assim, do que eles falam, cara, isso aqui vai funcionar, isso aqui funciona. Total. E também chegou a gente tem algumas demandas de clientes que falam, eu não quero que eles postem, eu só quero o conteúdo. Porque não estão preocupados com a base da audiência, porque eles querem um conteúdo para humanizar. Eu sempre falo uma frase aqui que é tipo, marcas que nos tornarem creators vão perder para creators que vão virar marcas. Exato. As marcas, o que é uma marca creator? Sim. Na tua opinião? Cara, uma marca creator, eu acho que ela tem que... Eu acho que marcas não tem que ter a pretensão de ser... De ser creator. Não de ser, elas têm que ser creators, mas sabe quando uma marca chega pra você e fala, o meu momento X, ninguém tem um momento marca. Ninguém tem essa coisa publicidade... você cria um conceito em cima. Eu acho que a marca não pode ter mais pretensão do que ela mesma. O que eu quero dizer, tá? Ninguém acorda pensando, vou ver aquela marca.
Ninguém acorda pensando isso. Isso eu ouvi de um cara a primeira vez, que é o Mário D'Andrea, que eu trabalhei na Dentsu, e ele fez o Sazon, é o amor de Sazon, sabe? É um cara, tipo, enfim. Fica. Gigante, presidente da BAP e tal. E ele falou, eu falei, se esse cara tá falando isso, eu tava muito jovem lá, se esse cara tá falando isso, ele tem esse olhar, e é uma verdade. Ninguém acorda pensando na marca. A marca como creator, tá? A marca quando tá no feed da pessoa, ela tá chamando a atenção, mas ela não tá competindo com outras marcas. E eu não quero usar a palavra competindo no sentido pejorativo da coisa. Né? Ela não tá no mesmo espaço que outras marcas só. Ela tá no mesmo espaço que a Pequena Lô. Então, a pessoa vai falar, cara, eu gosto da Pequena Lô. Então, você quer chamar um pouco a atenção da pessoa. Se você tá com a Pequena Lô, ela é muito mais interessante. Sim. Ela tem um conteúdo muito mais, e eu digo enquanto marca, né? A pessoa pensa, fala, deixa eu ver a Pequena Lô, a pessoa pensa nisso. Agora não, ela não fala, deixa eu ver o conteúdo da marca. Então a marca, eu acho que tem que chegar lá e propor uma experiência de entretenimento, pra ter a recompensa de ganhar a atenção da pessoa minimamente. Perfeito. Então, por isso que eu acho que é aí onde a marca é creator. Cara, você não tem que chegar e virar... Compre o meu copo, não é sobre isso. E tá tudo certo você fazer isso, tá tudo certo, não, eu entendo, só que entenda as consequências do compre o meu copo. Que beleza, a pessoa pode ver e entrega ali a eficiência, se o seu produto for muito bom e tá tudo certo, e você vai entregar uma eficiência X. Entretanto, você vem muito aquele discurso, né, a marca vem, eu vi que todo mundo quer ser Netflix. Mas você tá pronto pra fazer o que a Netflix faz? E eu acho que a gente tem que estar. Porque, não, Netflix tem engajamento, a pessoa olha o engajamento, tá bom, mas a gente tá... Vamos falar sobre engajamento? Engajamento é a gente propor a conversa. Como é que a gente propõe a conversa? Com o território autêntico da marca. Vamos estudar isso a fundo, sabe? Aí você vai propor uma conversa e do nada vem... Não, porque a caneca tem essa alça. Pô, não atrapalha a minha experiência, entendeu? Acabou. Você não quer meu engajamento? Então aí é onde eu acho que ela tem que ser creator. Ela pensar em qual é o entretenimento, qual é a informação, qual é a experiência que eu posso propor pra essa pessoa. E tá tudo bem eu ser uma marca, eu não preciso esconder a minha marca, né? Teve uma época ali de, não, conteúdo precisa esconder, não mostra a marca, só passa um frame, pisca Jequiti, do nada, entendeu? Não, tá tudo bem ser a marca, tá tudo certo, eu tô vendo que você é Skol. Oi, Skol, tudo bem? Mas, cara, me traz alguma coisa. Me traz um olhar. Eu quero me divertir contigo. Então é muito... Eu quero quase beber uma cerveja só ver o post. Exatamente. Né? E aí, onde a marca tem que ser creator lembra aquele papo do Netflix e tal? Eu acho que a gente precisa entender, e conectando com o TikTok, por que uma pessoa, Vini, entra numa live que é uma pessoa dormindo e a pessoa fica? Por quê? Por quê? Cara, porque eu acho que existem leituras de códigos que vão... E aí na minha visão, pelo amor de Deus, né? Instituto Diego Torres. Mas eu acho que existem uma série de códigos que vão acontecendo ali que você vai preenchendo aquela lacuna que a pessoa deixa quando ela tá dormindo. Porque, primeiro, ninguém vê habitualmente alguém dormindo. E observar uma pessoa dormindo é quase um stalker. É quase de intimidade. É o prazer do voyeurismo, talvez? Talvez mexa nesses lugares, entendeu? É muito louco isso. É muito louco, tá? Mas talvez mexa nesses lugares e você vai preenchendo aquilo. Eu fiquei me observando. Faz um experimento. Clica em live do TikTok e vai rolando o feed. Eu fiz isso. Cara, existe gente dormindo, tem gente ASMR, tem... E a quantidade de views das lives. É a quantidade de views, tem gente jogando bolinha de gude com... Tem o NPC lá. NPC, tem 1000 experimentos, cara. Tem gente fazendo pizza, tem um cara, eu vi um cara que é muito bom. Ele só deixa a câmera, tá numa pizzaria e ele fica fazendo pizza e deixa. Porque a pessoa também vai preencher... Isso é uma coisa que acontece muito em filme, né? O filme entrega uma informação pra você e você vai preenchendo aquilo com as refs que você tem. Claro. E com as leituras e as dúvidas que você tem. Existe... ativa lugares individuais de cada um. Individuais, entendeu? E eu acho que as marcas, o planejamento, a criação, precisa entender isso. É uma loucura, né? Precisa entender... Eu acho que a gente precisa estudar isso aí, sacou? Não só estudar racionalmente, mas se observar também. A gente também é objeto de estudo. Claro. Sabe? Por que eu me prendi nisso? Por que eu me prendi nisso? Em que lugar acessou? Exatamente, entendeu? Porque é sobre comportamento. É sobre comportamento. E você é um ser sobre comportamento. E quando você se isenta desse papel,
E a curiosidade de saber a cabeça dos outros. Isso Entendeu? faz com que movimente toda a nossa realidade, né? Exatamente. Esse meu amigo, a gente tava numa conversa, ele falou, cara, todas as cenas que você faz no roteiro, elas têm que gerar uma dúvida. Um interesse pra próxima cena. Então, do tipo, o que será que vai acontecer agora? Mas o que será que vai acontecer? É isso que mantém o ritmo. Então não é só a montagem. Mantém preso. Mantém preso. Então, por exemplo, será que a marca faz um conteúdo que gera um... Tem muito aqueles content designers, né? Ah, não, nós vamos gerar um Reels que depois vai pra cá, que depois vai pra lá. Por que a pessoa vai migrar deste vídeo que ela já viu uma experiência pra esse outro? Aí você fala, puta, não tem a mensagem. Então será que você precisa desse outro vídeo? Entendeu? Será que aqui, na verdade, não é uma outra... Não é... Você começou na tua propaganda, beleza, mas aqui talvez um influencer, um creator faça esse papel... que você tá atribuindo ao seu vídeo. Aí vem, muitas vezes, mas a pessoa vai ver. Aí, ou você bota um caminhão de mídia, que às vezes num creator, e eu não tô falando que o creator não tem que receber, mas a eficiência seria muito maior, por exemplo. Claro, faz todo sentido. Porque a pessoa colocou na cabeça que ela quer desse jeito e tem que ser. E na realidade não tem aquela entrega, né? Sim. Tem uma confusão, às vezes, muito grande com relação a... qual é o papel do micro-influenciador, por exemplo? Eu acho, por exemplo, que um dos papéis é dar essa sensação de onda, sabe? De pegar e falar, peraí, existe uma galera que tá falando sobre isso e isso vai proliferando. E existe um comportamento humano muito de matilha e de agrupamento que se existe uma galera falando sobre isso, alguma coisa tem aí que eu vou ver o que é. Então o agrupamento, e eu não tô falando que a Maria vai com as outras, não tô falando disso. Sim. Eu tô falando existe um comportamento natural humano do agrupamento, que a pessoa vai ver por que essa pessoa tá falando, a outra também, a outra também, a outra também, a outra também, a outra também. E de também chega em pessoas Exatamente. que tem aquela conexão com a identificação, que é o grande papel dos a capilaridade. Se chegou nessa pessoa, é porque existe uma mensagem muito profunda. E que às vezes uma celebridade ou um big name, ela vai dar um alcance, mas ela não vai criar conexão. Total. Sabe uma coisa, por exemplo? Existe um cara muito famoso no Brasil, e aí puxando a sardinha lá pra Campos Salles, que é o Tarcísio do Acordeon. Sim, claro. Famosíssimo. Famosíssimo. E é muito doido que eu acho que, por exemplo, existe um comportamento que tá acontecendo muito no TikTok, que é a mesma pessoa, ela tá em várias bolhas, mas ela não tá em todas as bolhas. Então, os formatos começam a infectar, mas o que eu quero dizer? Existe muita gente que não sabe quem é o Tarcísio do Acordeon. Sim. E ele tem, tipo, milhões de seguidores. Tem muita gente que não sabe. E isso é por nicho cultural, por consumo de cultura, por consumo, por vida, enfim. Viver na Uruguai brasileira, que é ali aquela região Alto de Pinheiros, Vila Madalena, enfim, tá tudo certo. Mas se a gente, enquanto comunicação, quer capilarizar essa informação, a gente tem que arranjar formas de ir visitar esses outros lugares. Talvez, e eu acho que a influência regionalizada é um lugar para isso. Super. Tem uma ferramenta muito legal chamada Winning. Sim. Do Jean Martinez. Depois eu queria até entender depois dessa ferramenta. Cara, essa ferramenta é muito legal. E como é que eu gosto de olhar pra ela, tá? Eu gosto de olhar pra ela não só pelos dados, mas por que essa pessoa que tem 20 milhões de seguidores tá em cima de uma moto e ela tem 20 milhões de seguidores e eu nunca ouvi falar dessa pessoa? O que ela produz? Quais são os formatos? Quais são as nuances de roteiro? O que ela cria que atrai tanta gente? E às vezes aquilo é muito natural. E cara, de verdade, eu acho que é um lugar mais intangível. É o cofre da origem do Christopher Nolan, sabe? É a coisa mais interna que existe, que quando tem verdade, o público identifica. E eu não sei como o público necessariamente lê. O público, a gente. Quando existe uma verdade ali, a gente consegue captar. E a autenticidade. Por nuance. E às vezes o influencer, ele faz porque ele faz, porque é a vida dele. E aquilo é a maior verdade que ele tem. E é o grande desejo da publicidade, né? Chegar na verdade. E aquela pessoa tem. E é inalcançável pra propaganda em si só, né? E tá tudo bem. Então por isso que você precisa daquela pessoa pra trazer uma verdade. E aí quando você enche de to-dos e do's and don'ts e você tem que manter a verdade daquela pessoa. Tá tudo certo sua marca ter seus territórios, suas verdades, não use verde, não use amarelo, não use vermelho, tá tudo certo. Mas cara... Mas você não pode tirar o que a pessoa tem de mais poderoso.
Porque é um lugar que você não vai conseguir chegar enquanto marca. Porque marcas, elas são creators, mas elas não são pessoas. É isso aí. Entendeu? É isso aí. E a gente cria uma persona pra marca, pra conceber e tá Mas tudo não é certo. pessoa. Mas não é uma pessoa. Ela pode querer ser, mas não é. Entendeu? Ela não tem uma vontade de mandar alguém se ferrar quando no trânsito. A marca não tem essa. E só que esta pessoa tem. Que é a conexão. E vivências, e exatamente. E por mais, cara, marcas como tipo Burger King, Netflix, e enfim, marcas são Parrudas. admiráveis e tudo isso, que são grandes cases, elas ainda não são pessoas. Entendeu? O Burger King ainda precisa de gente, entendeu? E de várias pessoas. Porque para uma marca tem zilhões de consumidores. E cada Total. consumidor tem sua verdade. Total. Quero te fazer um convite. Tá bom. Quero que você venha de novo aqui. Tá bom. Vamos lá, acho que deu. Cara, foi muito bom. Falando sério. Pô, que bom, foi que bom. Muito Foi muito bom. Foi, além de uma aula, cara, foi uma das pessoas assim que mais me gatilharam na minha cabeça. A cabeça tá assim, ó. Pá. Que bom, que bom. Não, também. Muito obrigado. Obrigado, viu? Foi muito, muito legal mesmo. E eu quero que vocês acompanhem todo esse trabalho do Diego. Acompanhem aqui o nosso podcast também. Eu ficarei aqui mais... Realmente eu ficarei aqui mais algumas horas. Depois a gente vai conversar mais. Eu quero voltar com ele aqui, porque acho que ficou... A gente não conseguiu falar nem metade do que a gente quer. Total. Mas foi muito legal. E até a próxima, galera. Obrigado.